Um abraço, torcedor. Começa aqui na TV Estrada Real o programa Desembola. Muita novidade, muita informação para você. E olha só as principais manchetes. Vamos falar do que vai acontecer aí no final de semana em Barbacena e região. E ontem tivemos o Galo, né? E a Nacional do Paraguai 1-1. E também tivemos a bonita vitória do Botafogo 1-0. E também o Grêmio empatando em 1-1 com o New Office Boy. Então tá aí essas que vão ser notícias. E o Campeonato Mineiro tem final de semana já aí as semifinais. A América e Atlético, este jogo no sábado às 18h30 e o Cruzeiro e Boa no domingo às 16 horas. E começando hoje, mais uma vez, recebo a visita do Relações Públicas da Liga Radialista, J. Luiz, que vai falar aí que vai acontecer neste final de semana em Barbacena e região. Boa noite, Zé Luiz. Boa noite, Beto Santos. Boa noite, desportistas, amantes aí do futebol. A bola vai estar rolando aí nos gramados de Barbacena e por toda a região neste final de semana, no sábado, dia 22 e no domingo, dia 23, né? Pelo campeonato da segunda divisão promovidos aí pela Liga de Desportes de Barbacena, a rodada para este final de semana, o Nacional do Grocotó estará jogando contra a equipe do Boa Vontade. O Kojak enfrenta a equipe do Mosqueteiro, o Ponte Preta estará jogando contra a equipe do Minas, o Ozanã jogando contra o 9 de Março, o Guanabara enfrenta a equipe do Industrial e o Internacional enfrentando a equipe do Verona, o Azulão joga contra o Vila Real e o Nacional do Nova Suíça enfrentando a equipe do Pinheiros. A Copa Barbacena de Futebol, a sua 8ª rodada, acontece neste final de semana, no domingo, dia 23, onde nós teremos aí Olaria jogando contra o Ajax às 10 horas. Esse jogo vai ser realizado lá no campo do Olaria. O Aliança enfrenta a equipe do Novo Horizontino às 10 horas, lá na localidade de Pinheiro Grosso. O Casa Verde e Ipiranga estarão jogando às 10 horas no campo do Valentim Prenassi. O Mamonas e Renovação se enfrentam aí às 10 horas lá no campo do Minas. O União e IFA estarão se enfrentando às 10 horas no campo da Marquês de Maricá, lá na comunidade do bairro Boa Morte. O Real Sapé estará jogando contra a equipe do Mila às 12 horas no campo do Ipiranga. E a primeira Copa Cala Boca Bar de Futebol estará realizando aí a sua 3ª partida neste final de semana, no domingo, dia 23. Arsenal e Vila da Penha jogam às 9h30. A equipe do Santa Fé e o Flecha às 11h30. O Renascença e Nova Tentativa estarão se enfrentando às 13h30. Lembrando a todos vocês que esses jogos estarão sendo realizados, todos eles lá no campo da Marquês de Maricá, na comunidade do bairro Boa Morte. Falando agora sobre o campeonato Master Quarentão, promovidos também pela Liga de Desportes de Barbacena, a 6ª rodada acontece também neste final de semana, no sábado, dia 22. Às 15 horas, o Olympique e Esparta, Andaraí e RHZ, 7 de setembro e Capela Nova e CFC e Carandaí. Campeonatos Master Cinquentão, também promovidos pela Liga de Desportos de Barbacena, a 5ª rodada acontece também neste final de semana, no sábado, dia 22, às 15 horas, nós teremos aí Olympique e Vila do Carmo, Benfica e Santo Antônio, Industrial enfrentando a equipe do América e Andaraí jogando contra a equipe do RHZ. Falando agora sobre a Copa José Alvim Futebol de Campo 2014, categorias de base, primeira rodada, jogos que vão ser realizados neste final de semana, no sábado, dia 22, lá no estádio Major João Rocha, na cidade de Carandaí. Nós teremos às 8h30, GEM enfrentando a equipe do Ressaquinha, os nascidos entre 99 e 2000. Às 9h30, Ressaquinha e Santa
Santanense, os nascidos entre 97 e 98. Às 10h30, Seclans enfrenta a equipe do Capela Nova, os nascidos entre 99 e 2000. Às 11h30, Capela Nova enfrenta a equipe do Seclans, nascidos aí 97 e 98. Às 13 horas, Carandaí e Meninos da Base, nascidos aí entre os 99 e 2000. E finalizando, às 14 horas, o Carandaí enfrenta a equipe do Minas, aliás, dos Meninos da Base, nascidos aí entre 97 e 98. A organização fica por conta aí do Jackson, né? Jackson Costa. E os amistosos tradicionais dos finais de semana, no domingo, dia 23, às 10 horas, nós teremos aí Volante enfrentando a equipe do Santo Antônio. Esse jogo vai acontecer lá no bairro Grocotó. A Associação do Banco do Brasil enfrenta a equipe dos visitantes, lá na Campestres, nas margens da BR-040. A Demac Rivelli enfrenta visitantes lá no Pedro Bianchetti, na cidade de Alfredo Vasconcelos. É muita bola rolando neste final de semana, Beto Santos, em Barbacena e por toda a região. Movimentado, né, Barbacena? Muito. Aí, os amistosos, um abraço, né, para o nosso sapateiro, né? O Áureo. O sapateiro, né? E ele é um dos baluartes do futebol de Barbacena. Mas tivemos aí a final, lá no Galego, né, com uma festa muito bonita. Conta pra gente, Zé Luiz. Foi muito interessante essa grande final que foi realizada lá na comunidade do Galego, Beto Santos, onde o nosso querido amigo Marcão, né, o popular Marcão do Hot Dog, ele teve em Barbacena, nos procurou, eu e você, né, a equipe aqui do Desembola, para estar nos presenteando, né, com esse lindo troféu. Aqui, né, foi um troféu. Muito obrigado, Marcão. E nós temos aí, né, ficamos muito satisfeitos e pode dizer a você que nós estaremos sempre presentes aí nesta comunidade do Galego. Foi um presente em agradecimento pela cobertura, né, pela divulgação que nós tivemos aqui, né, fazendo toda a cobertura, quanto da realização da Copa lá da localidade do Galego. Então, esse troféu para toda a equipe do Desembola, será guardado aqui nos estúdios da TV Estrada Real. Okay. E muito obrigado a toda a comunidade aí do bairro, da comunidade do Galego. Já eu volto com o Renato Augusto para contar aí os principais acontecimentos do futebol brasileiro. Fibra ótica, a revolução na transmissão de dados, voz e imagem. A CityDesk tem a melhor tecnologia à prova de futuro para você navegar na internet com altíssima estabilidade, na conexão e suporte técnico avançado, mais segurança através do monitoramento de câmeras por IP, qualidade e desempenho para as atividades online de sua empresa. CityDesk, há mais de 20 anos inovando em tecnologia. CityDesk, sua solução em telecomunicações. Voltamos a apresentar 10 em Bola e agora chegou a hora de sabermos do Renato Augusto o que aconteceu ontem no futebol brasileiro. Um abraço, Renato. Abraço, Beto, abraço, amigo da Rede Real, Libertadores, Copa do Brasil. Começando a falar pelo Corinthians, que foi a enfrentar o Bahia de Feira e venceu por 2-0, eliminou o segundo jogo. Corinthians que foi eliminado, né? Foi eliminado, não, ainda tem mais uma rodada, mas está fora do quadrangular final do Campeonato Paulista, precisava realmente convencer o seu torcedor de que poderia, né, fazer uma coisa melhor na Copa do Brasil, principalmente. E fez. Venceu pelo placar básico, 2-0, eliminou o jogo de volta. Os gols foram marcados pelo Luciano, que tá... esse parece que é o iluminado do Corinthians no ano, vamos ver, né? E o Corinthians venceu por 2-0, eliminou o segundo jogo. Vale lembrar que a sua torcida lá em São Paulo, torcida não, alguma parte das pessoas que se dizem torcedores do Corinthians tem atacado o CT, feito ameaças. Então, assim, a gente fica feliz que o Corinthians tenha voltado a vencer, além, claro, da sua torcida que ficou feliz, mas para evitar esse tipo de problema, né, gente? Falando agora de Palmeiras, falando um pouco de Santos, que tem clássico no final de semana, Santos e Palmeiras, Campeonato Paulista, o jogo vai ser na Vila Belmiro, e apesar dos dois já estarem definidos no quadrangular final, mas querem vencer esse jogo também. Claro, clássico todo mundo quer vencer. E o Santos e o Palmeiras preparando as suas armas para que possa aí
fazer um belo jogo no domingo pelo Campeonato Paulista. O Palmeiras, que anunciou ontem que o seu estádio, a nova arena do Palmeiras, está com 85% das obras concluídas. Esse estádio não vai ser estádio Copa do Mundo, mas promete ser também estilo padrão FIFA, como tanto se fala aí, né? Então o Palmeiras feliz da vida com o seu novo estádio, que já está aí nos 85%. Talvez para o ano que vem aí o Palmeiras já mande os seus jogos no novo estádio. Legal. Falando de Libertadores, falando dos times do Rio, e o Flamengo. O Flamengo perdeu por 1-0 para o Bolívar. O jogo foi disputado fora de casa. E o Flamengo, rapaz, é o lanterna do grupo 7 da Libertadores. Eu acreditava que o Flamengo, no começo aqui eu falei isso, que o Flamengo pudesse fazer uma campanha bacana na Libertadores, que pudesse convencer, que pudesse estar aí na primeira posição. E restando apenas 2 jogos para o final, o Flamengo está na lanterna do grupo 7. Realmente não tem apresentado um bom futebol. Contra o mesmo Bolívar na semana passada, empatou no Maracanã e agora perdeu fora de casa. O jogo foi na altitude, mais de 3.600 metros acima do nível do mar, lá em La Paz, e o Flamengo não aguentou nem a altitude e nem o time do Bolívar. É preciso acender mais do que os sinais de alerta no Flamengo, porque uma derrota no próximo jogo elimina o Flamengo. Então, Mengão, tem que reagir porque o seu torcedor merece. O Flamengo, que ficou tanto tempo sem disputar uma Libertadores, tanto tempo não, que está tanto tempo sem vencer, sem fazer uma bela Libertadores, esse ano tem a chance, mas não está legal. Vamos virar, Flamengo. Falando agora um pouco de Fluminense, que joga hoje pela Copa do Brasil contra o Horizonte, lá no Ceará. E como foi feriado ontem lá no estado do Ceará, lá em Fortaleza, a torcida lotou o aeroporto para esperar o time do Fluminense, muita festa, muita alegria. O Fred foi um dos mais assediados, né? E o Fluminense, que joga hoje contra o Horizonte, como eu disse, caso vença por um placar acima de 2 gols, 2-0, 3-1, 10-0, elimina a segunda partida e segue firme na Copa do Brasil. Então o Fluminense jogando hoje contra o Horizonte. Falando agora do Botafogo, que na terça-feira jogou contra o Independiente del Valle e venceu por 1-0 no Maracanã, mas não foi moleza não, porque o Botafogo abriu o placar com 1-0 e foi uma pressão absurda do Independiente, mas assim, os caras não deram sossego para o Botafogo. E o Botafogo que dê graças a Deus por ter Jefferson, goleiro do Botafogo, que salvou o Botafogo em várias oportunidades. Porque o Independente realmente tentou sufocar o Botafogo jogando no Maracanã. E o Jefferson ajudou aí a equipe do Botafogo a manter essa vitória vencendo por 1-0. É por isso que eu falo, né? Nossa seleção brasileira, o Júlio César, apesar de ter feito uma boa Copa das Confederações, o Júlio César está jogando no Canadá, né? Não tem nem tradição no futebol. E aqui no Brasil tem Jefferson, tem Fábio, tem o próprio Vitor do Atlético, e o Filipão prefere o Júlio César. Bom, eu acho, no meu time o Jefferson seria titular absoluto, mas o Filipão não pensa assim, fazer o quê, né? Chegando em Minas, o Cruzeiro jogando hoje contra o Defensor do Uruguai, já está em Belo Horizonte, desembarcou ontem no aeroporto de Confins e quer, pensando em surpreender o Cruzeiro. Será que consegue? Eu acho que não. A torcida celeste promete encher o Mineirão, já foram vendidos, cogita-se, mais de 35 mil pessoas no Mineirão hoje, para esse jogo do Cruzeiro contra o Defensor do Uruguai. O Cruzeiro tem que vencer, porque está em situação crítica no seu grupo na Copa Libertadores. Uma vitória hoje seria para tranquilizar a sua torcida e o próprio time. Cruzeiro jogando, então, como eu disse, com o Defensor do Uruguai. O Defensor espera surpreender, mas eu acho que não vai surpreender não, porque o Cruzeiro, eu acho que tranquilamente fatura esse jogo hoje. E o Atlético recebeu ontem o Nacional do Paraguai. Tinha empatado semana passada e um novo empate agora no Estádio Independência. Com direito a Ronaldinho perdendo pênalti. Que coisa, hein? Que fase, Ronaldinho. Fez o outro. Então, digamos que foi 50% da média do Ronaldinho cobrança de pênalti no jogo hoje, mas o gol que ele perdeu fez falta, porque o time do Nacional, principalmente no segundo tempo, se fechou de uma maneira absurda. Foi praticamente impossível para o Atlético tentar furar esse bloqueio feito pelo Nacional. Em boa parte do segundo tempo, os 11 jogadores do Nacional estavam na defesa. Quando a bola tentava um contra-ataque, não tinha nem com quem puxar, porque os jogadores realmente se fecharam de uma maneira incrível no Estádio Independência ontem, o que não permitiu que o Atlético conseguisse essa vitória. Claro, aliado a isso, estava o time do Atlético que jogou muito mal ontem, a verdade é essa. Neto Berola tem que ir embora, tem que sumir com esse Neto Berola do Atlético, porque realmente ele
Ele tem, às vezes, alguns jogos, no próprio Campeonato Mineiro ele faz jogadas bonitas, mas ontem, coitadinho, não tem condições. Mas não só o Neto Berola ontem o time inteiro do Atlético falhou, poderia ter vencido e poderia ter garantido a classificação, o Atlético poderia ter aberto uma vantagem boa, mas esse empate deixa o Galo na liderança com uma vantagem boa ainda, mas ainda não está com a classificação garantida. O próximo jogo do Atlético é fora de casa, lá na Colômbia, e depois joga aqui no Independência, fechando com o time da Venezuela lá. O Atlético tem que reagir porque no jogo de ontem realmente não jogou nada. Você, amigo da Rede Real, um grande abraço e daqui a pouco a bancada 10 em bola. Clínica São Francisco, primeiro hospital dia de Barbacena e região, centro de medicina e diagnóstico, tomografia computadorizada, raio-x digital, mamografia digital e ultrassonografia, centro cirúrgico avançado para diversas especialidades. O que há de mais moderno na cirurgia de catarata, apartamentos para internação com maior conforto e privacidade, um atendimento personalizado. Clínica São Francisco Hospital Dia, compromisso com a sua saúde. Voltamos a apresentar 10 em bola. Agora chegou o momento da bancada 10 em bola. O Juninho do lado do Atlético e Bruno Simões do lado do Cruzeiro. E começando com o Juninho, né? Hoje acho que nem dormiu em casa, não trouxe camisa, está sem camisa. Depois do empate. Ontem caiu no horto, mas não ficou morto não. Boa noite, Juninho. Boa noite, Beto. Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal da Rede Real. Eu não dormi em casa mesmo não, que eu já fui comemorar com meu time ainda primeiro do grupo, já estou comemorando a classificação antecipada, que eu tenho certeza que nós estamos aí dando mais um trabalhozinho na Libertadores. Quem tem que botar as barbichas de molho não sou eu não, hein, Beto? Tem mais gente aí que botar as barbichas de molho, hein? Hoje pode rezar o credo e fazer uma novena aí, ó, que senão não vai ter jeito não, Beto. Se empatar ou perder, vai ser igual o Flamenguinho ontem, hein? E hoje o nosso assunto da bancada, né, Libertadores da América, onde tivemos, né, a derrota do Flamengo, e vamos fazer uma análise aí, né, dos times brasileiros na Libertadores da América. Bruno Simões, boa noite. Aí o Cruzeiro preparando para o jogão de hoje à noite. Uma boa noite, Juninho, boa noite, Beto, boa noite a todos que nos assistem hoje. O Juninho hoje realmente, né, Beto? Ele veio aqui, ele estava falando mais cedo aqui que na realidade ele veio de verde para homenagear o América, né? Que é o time que vai disputar as semifinais do Mineiro. Verde e preto, homenageando o América Mineiro. E ele está muito preocupado com o Cruzeiro, Juninho. Ele começa a desorientar, preocupar, porque morre de medo de encontrar com o Cruzeiro no meio da Libertadores. Então fica torcendo. Nós ao contrário, estamos torcendo mesmo que o Atlético passe, né? Vamos passar também e vamos enfrentar o Atlético, e, como eu falei na última vez, mais uma goleada histórica na Libertadores dessa vez, né? Agora me pediram para lembrar o seguinte aqui, Juninho, até bom se os seus amigos e tal que tiveram lá no Marrocos e tal, me pediram para lembrar, as agências de viagem estão pedindo para cobrar aí a quarta prestação, viu? Porque já é a quarta prestação, agora as agências estão cobrando aí a turma que foi lá para o Marrocos e que parece que mês passado começaram a faltar a entrada das prestações lá. Então avisa aí seus amigos que tiveram lá para ir lá e cumprir o que... tem que... Não tem não, tem que pagar, né? Tem que pagar. Ô, Juninho, você tem alguma... Você não fez não, né? Eu não vou nem falar nada, que quem foi só os bem da boca, rapaz. Isso aí já foi pagar à vista. O Bruno que tá preocupado, que tá pagando a viagem para ir pro Marrocos, né? Eu acho que esse ano não passa nem da primeira fase. Eu acho que ele não vai passar nem da primeira fase. Você viu ontem, né? Flamenguinho aí, nos jornais de hoje, tá falando que é lanterna no fim do túnel, é uma luz no fim do túnel. É o Flamenguinho que tá lá, ó, agarrado em nome de Jesus. Fala do Galo ontem. O Galo ontem, primeiro... Perdeu um pênalti. O pênalti que o Ronaldinho bateu bem, o goleiro defendeu. O pênalti que ele bateu mal, entrou. E o Atlético jogou muito bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo, a saída do Fernandinho ali, Beto, e botaram o Neto Berola. O Neto Berola, sinto muito em falar, Neto Berola, tem que ir penapolência, algum time esquisitinho desses aí, porque, você não tá tendo vaga mais no Galo, não. Pensou na bola? Vai. A bola tá mordendo o Neto. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu acho que na hora da substituição, para botar o Guilherme em campo lá, tinha que ter tirado o Neto Berola e colocado o Guilherme. Ou se não,
em vez de botar Neto Berola, botar um rapaz da base aí que não tava com tanta confiança, mas botar o Marion. Que o Marion, todo jogo que tá entrando, tá mostrando serviço. Destaque, né? Jogo de destaque. Tá fazendo sempre um joguinho de destaque, deixa o Neto Berola, fala com o Neto Berola, valeu, um tchau bacana pra ele. E ó, Neto Berola, eu acho que a sua missão no Galo já deu o que tinha que dar. Agora tenta um outro timinho aí pra você, porque o seu futebol vai ser aí tipo de Mancini, que tá rodando aí na primeira divisão de Mineiro e Vila Nova, tipo aqueles outros jogadores que já passou, já deu o que tinha que dar. E tá? Os times brasileiros, quero saber do Bruno, o que ele achou aí da vitória? Bonita, eu achei uma vitória bonita do Botafogo, só 1-0, mas é importantíssimo. E o Flamengo, né, ontem perdeu para o Bolívar 1-0. E o Grêmio conseguiu aí um empate histórico, né? O Juninho tá meio triste, né? Porque o segundo time dele, o Flamengo aí, realmente ele tá meio chateado. Hoje ele tá diferente. O Botafogo foi um bom jogo, apesar de que, sinceramente, eu não vi nenhum belo jogo ainda. Já inclusive, dos brasileiros, realmente eu ainda não vi nenhum belo jogo. Times que vem... O Grêmio também ganhou ontem, né? Que ontem empatou. Dentro de 1-0 até os 40. Exatamente. Empatou ontem no final do... Eu acabei não vendo. Foi um bom resultado. Mas, agora interessante, esses times que vêm jogar no Brasil, tudo na retranca, né? Ontem, exatamente. No jogo do Atlético, nós estávamos jogando com 6 ali na... 6 na zaga. 6 na zaga. Não, é jogo muito difícil, mas eu acho que realmente nenhum brasileiro pode se falar, sem dúvida nenhuma, o Atlético hoje em primeiro do grupo e tal, mas até agora nenhum brasileiro apresentou um grande futebol. Essa é a realidade, né? Nem o Botafogo também, apesar da vitória anteontem, também não apresentou um grande futebol, mas bom que pelo menos ganhou. E realmente o Juninho falou agora, né, eu achei até interessante, ele agora acabou de assumir que tem um timinho. Ele falou, o Neto Bel vai procurar outro timinho, ou seja, ele está jogando um timinho e vai procurar outro timinho. Juninho, o que é isso, Juninho? O negócio tá barra pesada pro seu lado. Mas não fica tranquilo, seu Flamengo lá tem o último, mas o Atlético tá ainda bem, então vocês vão ter a oportunidade ainda de julgar um jogo com a gente na Libertadores aí pra frente. Fique tranquilo. E o Atlético, né, tem aí a sua... Né? Eu acho que o empate, tanto se tivesse acontecido a vitória, ela estava líder, já estava classificado, né? Agora também, em primeiro lugar, também, eu acho que o Atlético está numa situação confortável na Libertadores. Eu acho que hoje dos times brasileiros, né, Beto, o único que está em uma situação mais confortável, mais cômoda aí é o Atlético. Eu tive conversando até com torcedores do Botafogo nesse último jogo do Botafogo, que foi na terça-feira, né, Beto? É um time imprevisível, né? Eles estão valendo esse gol, essa vitória de 1-0 aí, como goleada. Porque falou que o Botafogo estava ridículo em campo. Então, igual o Bruno comentou aí, não teve um bom espetáculo ainda na Libertadores, né? Teve a goleada do Cruzeiro, mas também não foi espetáculo. Jogou com um cachorro morto, né? Vamos ser sinceros. E hoje em dia não existe time bobo, igual eu já falava bem tempo atrás dos outros programas. Hoje em dia não existe mais time bobo, infelizmente. Você vê que ontem o time que jogou com o Atlético Nacional... Não sei se você notou, parece que o treinador, né, estuda, né, como é que o time vai atuar. Você vê... O Atlético não conseguiu, principalmente no segundo tempo, ele não conseguia tocar na bola, fazer aquela triangulação, que é o forte do Atlético. Exatamente, inclusive até no final do jogo, numa entrevista com o Ronaldinho lá, perguntaram ao Ronaldinho como que ele perdeu o pênalti, porque ele perdeu, ele falou que hoje em dia os treinadores, todos, né, estão estudando muito o time, vendo como é que bate pênalti e tudo, e por sorte você vê o seguinte, o pênalti que foi bem batido pelo Ronaldinho, o goleiro pegou no canto, que foi um pênalti forte no canto, então você vê que foi bem batido, né, infelizmente não teve o êxito de fazer o primeiro gol ali, que poderia mudar a história do jogo. Mas, o Atlético que ainda está em primeiro e com uma situação confortável, que o segundo colocado está 3 pontos atrás do Atlético, ele está com 5 pontos. E os outros 2 estão com 4. Então está bem embolado a chave do Atlético, mas o Atlético está numa situação mais confortável que os outros, que você pensa bem, os 2 últimos, se eles ganharem, ainda vão para 7 pontos, e o Atlético está com 8 já. Então você vê que o Atlético, nessa rodada, tem chance ainda de não perder a liderança. E agora eu quero saber do Bruno, hoje jogo importantíssimo do Cruzeiro, né, nas suas pretensões na Libertadores da América. Esse jogo no Mineirão, casa cheia, né, vamos ter um grande público e o Cruzeiro enfrentar aí o Desportivo, né, Sporting, né, Defensor Sporting, né.
O Cruzeiro hoje só tem duas opções, ou é ganhar ou é ganhar. Né? Agora, só fazendo um parênteses, hoje o pênalti bem batido é pênalti que entra. Não adianta. Ontem o Ronaldinho fez, o pênalti que eu bati bem não entrou, o pênalti que eu bati mal entrou. Na minha opinião, o pênalti que ele bateu bem foi o que entrou. Não é essa conversa de que pênalti bem batido é pênalti que entra. Agora, hoje realmente é essa situação, Beto. O Cruzeiro é ganhar ou ganhar, é mudar essa péssimo início na Libertadores realmente. 2 derrotas fora de casa, inclusive inesperadas, né? Então é ganhar, tem todas as chances ainda, só depende das próprias forças, né? E eu acredito realmente que hoje a torcida vai comparecer, sem dúvida nenhuma, vai ser vai comparecer em grande número, demonstrando que sempre faz mesmo, que é a torcida mais presente em Minas Gerais, né? Claramente isso, estatisticamente provado, e vai estar lá dentro, vai provar, vai mais uma vez. E o Cruzeiro, né, tomara que saia de lá com mais uma bela vitória, com um belo saldo de gols. Infelizmente eu não vou poder estar lá no Mineirão hoje, mas gostaria muito de estar presente. Mas estamos aí, temos certeza de uma bela vitória hoje. É o único caminho, não podemos tropeçar de jeito nenhum, porque aí realmente se perde a chance das Libertadores. E agora vamos falar do Campeonato Mineiro, né? O Atlético joga no sábado contra a equipe do América, às 18h30, é o clássico, né? E tá aí, o Atlético coloca o time principal? Vai colocar assim, né, Beto? Que eu acho que hoje em dia você não pode poupar jogador mais não. Que agora, queira ou não queira, o Mineiro, apesar de ser muito criticado, a gente até na bancada aqui comentar de campeonato rural, também é um título a ser buscado, né, Beto? É mais um título... Fica na história, né? Fica. Eu acho que é mais um título... que todos os títulos são importantes. Qualquer vitória, eu acho que qualquer vitória que seja, igual você falar assim, vou fazer uma corrida de rua, de Barbacena, Belo Horizonte, numa São Silvestre, todos são uma corrida de rua e todos têm sua importância, né? Tanto para o município, tanto para o estado e tanto mundialmente falando. Então, acho que o título mineiro também é um título importante. O Atlético vai buscar mais esse título para a nossa galeria, que a gente já tem, é o recordista em Campeonato Mineiro, e vamos buscar mais esse. E vamos buscar mais esse da Libertadores também, que eu acho que esse ano, pelo que eu estou sentindo o cheirinho aí dos brasileiros que estão aí palpando o título da Libertadores, eu acho que é o nosso, hein? E eu vou torcer pro Cruzeiro hoje. Empatar ou levar ferro. Tá aí o Juninho. Eu quero saber do Bruno. Domingo o Cruzeiro vai até Varginha, né, enfrentar a equipe do Boa. E lá deve ser vendido todos os ingressos. É uma festa lá em Varginha, com uma participação do Boa aí nas semifinais do Campeonato Mineiro. Vamos estar lá, infelizmente, como eu falei, vamos ter que viajar, ainda fazer mais esse esforço, né? Que acabou que o Varginha, lá, o Boa, que ficou em 4º colocado, então o Cruzeiro vai ter que viajar, enquanto o Atlético e o América vão ficar tranquilamente em Belo Horizonte. Né? Como eu disse, o Juninho, com um cara que é recordista em times, ele já está feliz que o segundo time de Minas, ele vai jogar o primeiro time de Minas dele contra o segundo. Hoje ele já veio até homenageando, fantasiado de americano, já veio até homenageando o segundo time dele. Mas eu, sem dúvida nenhuma, agora com essa vitória hoje que nós esperamos, vamos para Varginha no domingo e com mais uma grande vitória e torcendo também para um belo espetáculo de final aí, né? Quem sabe, mais uma vez, né? Quase nunca acontece isso, mais uma vez um Atlético e um Cruzeiro na final, e mais uma vez os atleticanos, né, apavorados e tremendo as pernas aí com medo de mais uma goleada, que tem sido o que tem acontecido nos últimos anos aí nas finais do Mineiro. Algum abraço hoje, Bruno? Claro, o meu abraço hoje vai para meus irmãos, que são companheiros de Mineirão, né? Cruzeirenses também, mas estão sempre comigo lá no Mineirão, que é o Danilo e o Adriano. Grande abraço para meus irmãos cruzeirenses, claro. Tá. Muito obrigado por sua participação. Muito obrigado, Beto. Uma boa noite. Abraço também, Juninho. Juju. Hoje meu abraço... Gostou que fala Juju? Ele liga não. Eu vou mostrar o negócio aqui, ao vivo, porque o Bruno acha que eu tenho muito time. Eu vou ter só um e eu vou ter que mostrar. Porque, meu time é esse aqui, Quem nunca viu, esse é meu time, único, tá? Meu filho único. Agora, o Bruno, quem quiser ver aí, é só assistir os programas passados. Quem falava de Flamengo sem parar aqui, não sou eu não, é ele. Eu só tenho um time, no Rio eu sou Galo, em São Paulo eu sou Galo, em Minas eu sou Galo e eu sou Galo no mundo. Nem pra seleção brasileira eu torço pro Clube Atlético Mineiro, e só. Meu abraço de hoje vai pro meu pai de novo. Pai, força, foi pra São Paulo aí,
vencer mais essa batalha, vencer mais esse jogo aí, que a gente espera isso aí como um jogo, pai. É pular essa barreira e vambora. Tá aí pra São Paulo, beijão do seu filho, te amo. Vai com fé. Falou, quer uma réplica aí, meu mano? O Juninho é um grande piadista, né? Eu não sei, ele tá aí, vamos mostrar isso aqui, levanta, mas do lado de lá deve ter um escudo do Corinthians, então é brincadeira. Agora, ao contrário, o Juninho inclusive tá aqui, ele tá inclusive falando o que eu falei desde o início, porque no começo ele veio aqui cheio de times e tal, e eu falei exatamente aqui, eu só tenho um time a vida inteira, desde criança, é o meu Cruzeiro, mais ninguém. E o Juninho hoje está buscando e ainda bem, né, Juninho? Ainda bem que você agora definiu por um time só. Acho que isso é muito importante. Graças a Deus, a partir de agora, depois do 10 em bola. Então, uma boa noite, um abraço para todos. E a gente volta segunda-feira, às 8h30, aqui na TV Estado Real, com o programa 10 em bola. Um abraço, torcedor.